Beleza, já começou aqui a gravar. A palavra é sua, meu querido. Muito obrigado. Então, pessoal, vou colocar para apresentar aqui a minha tela. Me sinalizem se vocês estão... Agora eu não estou vendo mais vocês aí, mas me sinalizem se vocês estão vendo a minha tela. Estou conseguindo ver bem. Tá bom, tá bom. Tá no PDF? Sim, está no PDF. Tá bom. Pessoal, primeiramente, boa tarde, né? O Vitor, ele veio até mim para pedir para dar esse aulão. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Wilson Martins, né? Eu sou aluno do mestrado em Física do IFISC, da USP mesmo, né? Do interior de São Carlos. E o Vitor chegou para mim pedindo, né, esse aulão. Eu achei uma oportunidade boa para falar com vocês, mas no decorrer do tempo eu acabei me enrolando um pouco para preparar slides ou alguma coisa que fosse mais atrativa, né, para vocês acompanharem sobre o assunto que eu vou tratar aqui, que foi o assunto requisitado pelo Vitor. Mas eu acabei redigindo notas à mão, então eu já vou adiantar meu pedido de desculpas aí para vocês, desculpas pela minha letra e etc. Mas eu espero que aqui hoje a gente faça uma conversa informal mesmo, né, para a gente conseguir deixar esses conceitos bem fixos, né, para vocês conseguirem utilizar aí na vida pessoal de vocês, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos, né, de estatística, né? A começar por teoria das probabilidades, a gente vai falar um pouco sobre probabilidade condicional e independência, variáveis aleatórias, né, que são as VAs, e duas variáveis aleatórias que são bastante importantes, né, e bem utilizadas, que são a de Bernoulli e a binomial. Ok? Então, pessoal, à medida que for surgindo dúvidas, que vocês quiserem interromper, sem problemas, é só vocês ligarem o mic e interromper. Qualquer coisa que tiver ficado um pouco obscura e não vamos deixar passar em branco, não. Vamos sanar essas dúvidas aí, que eu estou à disposição de vocês. Agora são 2h08, né? Só para marcar um pouco aqui. E vamos começar então. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é algumas noções básicas, né, alguns problemas básicos de combinatória. Por que eu vou tratar, primeiramente, desses problemas básicos de combinatória, né? Porque quando a gente está tratando de probabilidade, né, de espaços de probabilidade, uma coisa que é muito importante é a gente conseguir, primeiramente, fazer uma contagem dos elementos do nosso espaço, né? Porque é a partir da contagem dos elementos do nosso espaço que a gente consegue definir pesos probabilísticos para os eventos que vão ocorrer. Vai ficar mais claro para frente o que são esses tais eventos, e vai ficar mais claro também o que são esses pesos probabilísticos, né? Eu já adianto para vocês, a probabilidade, na realidade, ela é uma função, né? Que é uma função que ela sai do seu espaço amostral, e mais especificamente
dos elementos do seu espaço amostral, né? E então a gente vai tentar construir aos poucos até a gente chegar finalmente nas variáveis aleatórias e, por conseguinte, nas suas distribuições estatísticas, né? Então, primeiramente, né, vamos começar com um princípio bastante importante, que ele é chamado princípio multiplicativo, né? Em alguns lugares, e com certa modificação, em livros, por exemplo, de aritmética, etc., vocês vão ver uma versão muito parecida desse conceito, chamado princípio fundamental da contagem. Talvez quando vocês forem olhar, vocês vão achar que não é a mesma coisa, mas na realidade é a mesma coisa, sim. Então, mas vamos lá. O que é esse princípio multiplicativo, né? Supondo que a ocorrência de algo acontecer, né? Por exemplo, dentro de uma turma de alunos de ensino médio, por exemplo, terem homens, por exemplo, né? Se isso pode se dar de N uma formas diferentes, né? Independentemente do que ocorrer, né? Outra coisa pode ocorrer de N duas formas distintas, né? Então, existem N uma vezes N duas formas de ocorrerem alguma coisa e outra coisa, né? Imagina que você tem uma turma, como eu falei, que ela tem uma quantidade de alunos homens e outra quantidade de alunas mulheres, a quantidade de possibilidades de ter alunos homens e mulheres seria uma multiplicação disso. É evidente que isso é um exemplo bastante infeliz, mas o que a gente pode deixar claro aqui é que, dados dois conjuntos, né, onde eventos ocorrem, a quantidade de ocorrer, por exemplo, de você, a quantidade de possibilidades, por exemplo, de você selecionar um aluno homem e uma aluna mulher, ela se dá dessa forma, né? A multiplicação do que a gente chama de cardinalidade do conjunto A vezes a cardinalidade do conjunto B. O que é essa cardinalidade, né? Que aqui que eu coloquei esse N1 indicando ou com uma octotorpe na frente do A, ou com uma funçãozinha N de A, ou eu coloquei aqui card de A, né? O que é essa cardinalidade? A cardinalidade ela é basicamente o número de elementos, né, que a gente vai ter nesses conjuntos. Então, no caso aqui do exemplo que eu dei, vamos supor que a gente está falando na turma de vocês, né? Eu posso, por exemplo, escolher o Vitor e mais uma senhorita específica, mas eu posso escolher outra e outra e outra, de forma que eu vou ter uma multiplicação do Vitor pela quantidade de mulheres que eu posso escolher, né? Se eu pegar outro colega do Vitor, eu posso fazer o mesmo procedimento, né? De forma que é possível, né, a gente descrever essa situação nesse mapinha, né? Concorda? Em que na abscissa a gente coloca os eventos que podem acontecer em B e na ordenada a gente coloca os eventos que podem acontecer em A, né? Então, se traçarmos os pontos de encontro, né, que se darão pelas coordenadas do eixo da abscissa e da ordenada, a gente vai ter exatamente o número de ocorrências aqui. Aqui eu fiz um esqueminha que eu vou ter eventos que eu colocarei índices nesses eventos, né? Eu colocarei nomes, quantias, valores, né? Eu vou chamar esse evento de 0, 1 e 2, por exemplo, em A, e esse segundo eu vou chamar de 0, 1, 2 e 3. Imagina que isso daí são
um dado que só tenha 3 faces, né? Não é possível, mas e isso daqui seja 1 de 4, whatever. A forma de eu fazer escolhas, né, 2 a 2 aqui, ela será demarcada por esses pontos, né, apresentados nesse mapinha que a gente escreveu. Então, esse é basicamente o princípio multiplicativo. Note que aqui eu frisei, né, com essa caneta vermelha, não sei se está dando para ver, mas eu frisei essa palavra e. Então, quando alguma coisa pode acontecer e outra coisa pode acontecer também, eu vou multiplicar, né? Então, de outra forma, né, a gente pode ir também para o princípio aditivo. O princípio aditivo nos diz o seguinte, né? Se sob uma certa condição algo pode ocorrer, de N uma formas distintas, e sobre outra condição incompatível, né, com a primeira, a ocorrência pode se dar de N duas formas, então há N1 mais N2 formas de ocorrência de algo satisfazendo uma e exatamente uma das condições. Note que aqui a gente colocou 2 condições que elas são incompatíveis, né? De tal forma que a interseção desses eventos ela é nula. Ou seja, a gente pode representar por esse diagrama de Venn. Muito provavelmente vocês aprenderam lá em teoria de conjuntos, seja no ensino médio ou em algum momento da vida de vocês, quando vocês estavam praticando vestibular, mas é algo que não é difícil a gente pensar, né? Imagina que eu tenho um conjunto que ele interseciona outro conjunto B, né? E eu quero basicamente calcular a cardinalidade, ou seja, o número de elementos desses conjuntos, né? Note que se eu unicamente pegar a cardinalidade de cada conjunto, eu vou estar contando essa interseção 2 vezes. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Eu imagino que sim, né? Mas se Sim. vocês não concordar, vocês podem, vocês podem interromper a aula. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é tirar esses elementos da interseção, uma vez, para a gente ficar com o número exato. Então, nota, quando essa interseção é vazia, o que é a interseção ser vazia? A interseção ser vazia é basicamente eu ter uma condição que acontece num conjunto A, que ela é incompatível com outra que acontece no conjunto B. Ok? Então, quando essa interseção é nula, essa quantidade, né, o N de A união B, ela se reduz a basicamente a soma de N1 mais N2. Ok? Então, agora vamos para combinatória, que até aqui a gente falou de teoria de conjuntos, né, basicamente. Note que a gente está querendo chegar em variáveis aleatórias, mas é importante que a gente construa as coisas passo a passo para chegar lá e as coisas ficarem bem fixas, né? Então, vamos para arranjos, né, em permutações. Né? O que é um arranjo? Né? Um arranjo é basicamente, ele te diz o seguinte, existem n fatorial dividido por n menos n fatorial formas de ordenar m dos n elementos distintos de um conjunto, né? Com m menor do que n. Imagina que a gente tem um conjunto de bolinhas enumeradas, por exemplo, 10 bolinhas enumeradas de 1 a 10, e a gente queira, por exemplo, selecionar 3 dessas bolinhas, né? Então, e colocar elas em posições específicas. Na primeira posição, a gente pode colocar qualquer uma das 10. Então, a gente vai ter 10 formas diferentes. Na segunda posição, a gente pode colocar 9 possíveis, porque a primeira já foi escolhida. Concorda? Então, por exemplo, se eu tiver escolhido para a primeira posição a bolinha 8,
Na segunda, eu posso escolher as bolinhas de 1 a 10, tirando a menos da 8. Até quando eu chego na quinta posição, que eu posso escolher, que eu vou ter 10 menos 5 mais uma alternativa de escolher, porque aí, no caso, eu posso escolher 6 bolinhas. Então, quando... essa quantidade, nota que a gente está voltando lá para o princípio multiplicativo, eu devia ter colocado aqui do lado. O que a gente está fazendo aqui é multiplicar n por n menos 1, por n menos 2, até n menos 1 mais n menos m mais 1. E isso nos retorna exatamente isso aqui, ó. N fatorial dividido por n menos n fatorial, que é o que está escrito aqui. Ok? Agora a gente pode partir para as combinações. Né? O que as combinações elas dizem para a gente? Elas são um pouco mais sofisticadas, porque elas dizem o seguinte. Aí a gente vai usar essa notação aqui, que ela é conhecida como binômio de Newton, né? Mas há n fatorial dividido por p fatorial multiplicado por n menos p fatorial, formas, ou n escolhe p, né? É assim que se lê, n escolhe p, formas de escolher p objetos entre n objetos distintos. Né? Aqui seria o mesmo caso que a gente teria anteriormente, mas notem, né, em que seria o mesmo caso que a gente teria anteriormente, em que m é igual a p, mas notem que nesse caso existe uma diferença com os arranjos que nós vimos anteriormente. Qual que é a diferença? Imagine o seguinte. Eu tenho N objetos distintos, né? Que eu coloco uma letrinha O de objeto e eu vou indexar por 1, 2, até N. E eu quero escolher P objetos. Se eu faço, por exemplo, uma escolha ordenada, ou seja, eu escolho do objeto 1, 2 até o P, como se eu estivesse arranjando, né? Esses objetos que eu vou escolher, pelo fato de não dependerem da ordem, eles serão exatamente iguais ao grupo de objetos que eu escolhi em ordens diferentes. Então, se eu começar, por exemplo, escolhendo o objeto P, né, e assim eu for escolhendo os outros objetos até chegar no 1, note que aqui eu simplesmente inverti a ordem, eu vou ter a mesma quantidade de objetos. Então, esses objetos eles vão se repetir exatamente quantas vezes? P fatorial vezes. Ok? Porque aqui, para esse mesmo grupo, né? Esse grupo que vai de O1 até OP, eu vou ter primeiro P, possibilidades de escolher na primeira posição, P menos 1, possibilidade de escolher na segunda posição, tanana, até 1. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui é P vezes P menos 1, vezes P menos 2, vezes até 1. Então, eu tenho que consertar esse cálculo. Eu tenho que colocar um P fatorial dividindo aqui. Tá bom? Pessoal, é muito importante que vocês entendam isso daqui. Alguém pode me sinalizar aí, falar, Wilson, não entendi, ficou obscuro. Né? Basicamente é aquela... Existia, provavelmente, do ensino médio de vocês, quase que um mantrazinho, né, para esse tipo de situação, que no arranjo a ordem importa e na combinação a ordem não importa. Eu simplesmente estou escolhendo um objeto, independente da ordem que eu pegar aquele objeto, eu vou
eu vou ter uma combinação. Então, é bem importante que isso esteja claro, né? Se não tiver ficado claro e alguém quiser aí... Wilson, não entendi Claro. muito bem essa fórmula, que até está nos exercícios lá da distribuição binomial. Basicamente, essa fórmula vai nos dizer quantos serão os objetos escolhidos? Não. Quantos objetos serão escolhidos é um dado que o exercício vai te dar, digamos assim. Né? Quantos serão os objetos escolhidos vai ser basicamente esse número P. Da mesma forma que se eu voltar aqui para o arranjo, vai ser o número M. Né? Eu só diferenciei esses dois por uma questão de notação e a forma que aparece geralmente nos livros. Mas aqui o que eu estou te dizendo é que eu vou ter um conjunto de objetos. Quantos objetos? N. E eu quero escolher M objetos desses N, de forma que esse N tem que ser maior do que o M. Né? Quando não faz diferença eu pegar, por exemplo, o objeto número 3, quando não faz diferença se eu peguei o 3 ou o 1 primeiro, o que faz diferença é só os objetos que eu vou ter no final. Imagina que eu peguei 3 objetos lá. Né? Imagina que aqui nessa situação o N vai até 10, então eu tenha ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. E eu queira pegar 3 desses 10 objetos. Note que se eu pegar o 3, o 6 e o 9 nessa ordem, e depois eu pegar o 6, o 9 e o 3, note que são os mesmos objetos, para um arranjo faz diferença, porque eu estou querendo ordenar esses objetos. Para um arranjo faz diferença. Para uma combinação, não, porque eu quero simplesmente escolher esses objetos. Então, para uma combinação, eu pegar O3, O6, O9, eu pegar O9, O3, O6, ou pegar O6, O9, O3, é a mesma coisa. Porque no final das contas, eu só quero ver quais são os objetos que estão na minha mão ali. Ok? Então, nesse caso, não vai fazer diferença. É por isso que a gente tem que consertar e evidentemente, de quantas vezes vão se repetir esse conjunto de objetos que eu pegar? P fatorial vezes. No caso que a gente está analisando, quantas vezes que vai acontecer? Note, a gente está querendo pegar 3 objetos, né, de 10 objetos. Ok? Quanto vai ser esse P fatorial? 6. 6, exatamente. Por quê? Porque eu posso pegar o 3, o 6, o 9, eu posso pegar o 3, o 9, o 6, eu posso pegar o 6, O6, O3, O9, O6, O9, O3, O9, O3, O6, O9, O6 e O3. Então, tipo assim, a gente contar vão ser 9. Então, a gente tem que corrigir essa conta, já que a ordem não importa, porque a gente vai estar pegando sempre o mesmo grupo. Isso para uma combinação. A gente está querendo... Claro, pode falar. Oi, é a Cacilda. Então, eu não entendi por que o 6 do Vitor. Você entendeu essa última parte, né? Entendi, eu não entendi o porquê. O 6, ele no caso vai ser 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Tá. Mas note que esse 3, ele vem de um fato empírico, digamos assim. Ele vem porque a gente sabe que se eu pegar O3, O6 e O9, e eu pegar O9, O6 e O3, eu vou estar pegando o mesmo grupo para uma combinação. Note que, pelo fato de a gente não estar no arranjo, não nos importa a ordem.
Então, é basicamente a gente... Então, chegando no exercício, chegamos lá no exercício, a gente tem N objetos, né? E a gente quer escolher N objetos desses N, que evidentemente N é um número maior que M, a gente tem que pensar no seguinte, a gente quer ordenar eles, né? A ordem importa, faz diferença eu colocar 1, 2, 3 ao invés de 3, 2, 1? Se o enunciado deixar claro, né, e ele vai deixar de alguma forma que faz diferença eu colocar 1, 2, 3 ao invés de 3, 2, 1, então isso é um arranjo, ou uma permutação, né? Se ele deixar claro que a ordem não importa, ou seja, eu estou escolhendo, por exemplo, grupos de bolinhas ao acaso, né? Eu quero ver quais bolinhas que somam um número maior, que eu estou num conjunto de 9 bolinhas, eu quero escolher bolinhas tais que... Eu quero ver de quantas formas eu posso escolher bolinhas tais que a soma do número das bolinhas, do índice das bolinhas, seja maior do que 15. Nesse caso, não importa. Então, é assim que vocês vão lidar com esse tipo de exercício. Tudo bem? Wilson, a Renata tem uma pergunta. Claro. Renata, se puder usar o microfone, ou até escrever no chat. Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Dá para ouvir, Renata, pode falar. Eu acho que você meio que já respondeu, mas eu vou só confirmar. Você falou que não tem diferença a ordem. Então, por exemplo, se eu pego numa lista de 1, 2, 3, eu pego 1 primeiro ou 2 primeiro. Para uma combinação. Tá bom? Mas, por exemplo, se fosse objeto, ou sei lá, pessoas numa sala, e eu quiser, por exemplo, tem homens e mulheres, e eu quisesse sortear homens, a forma seria a mesma? Espera aí, Renata, no final do seu microfone ficou ruim no final. Você pode repetir? Posso repetir. Eu falei, se não fosse ordem, por exemplo, numa sala entre homens e mulheres, se você quisesse sortear homens, aí não é uma questão de ordem, você está escolhendo o tipo de objeto, não mudaria nada. Nesse caso seria uma combinação. Você não quer ordenar, você não está indexando, digamos assim, né? Você só quer genericamente homens. Imagina que eu estou numa sala, que ela tem uma quantidade tal, e você quer saber de quantas formas, você tem uma quantidade de pessoas tal, uma quantidade de homens tal, e você quer saber de quantas formas possíveis eu posso escolher 2 a 2 homens, ou coisas nesse sentido. Então, você não está indexando. Agora, se você quer saber, por exemplo, se você quer primeiro... Você quer saber, por exemplo, a estatura de algum homem, né? Homens de altura tal. Aí você vai estar dando um índice, né? Você vai estar nomeando. Você vai estar fazendo uma ordenação, no caso. Então, eu acho que fica fácil pensar nesse sentido. Se existe alguma distinguibilidade entre os seus objetos, ou seja, existem objetos que eles têm valor maior do que outros, né? Objetos mais pesados, por exemplo, etc, etc. E eu quero ordenar esses objetos, ou seja, faz diferença se eu pego o primeiro, se eu pego o segundo ou se eu pego o terceiro, eu estou fazendo um arranjo. E o cálculo do arranjo é simplesmente esse, né? Ele é n fatorial dividido por n menos m fatorial. Quando eu estou trabalhando com combinações, que no caso de combinações, essa ordem não importa, eu estou simplesmente escolhendo objetos, ou seja, a estrutura intrínseca e interna daqueles objetos pouco me importa, né? Se é o fulano de tal A, se é o fulano de tal B, então eu vou estar fazendo combinações. Ok? Eu sinceramente, acho que essa parte de combinatória, ela é a parte mais complicada de se entender. Você contar realmente quantos eventos podem acontecer num certo conjunto probabilístico. Porque é por isso que a gente está fazendo aqui. Ela acaba sendo a parte mais complicada, né?
que evidentemente teria que ser trabalhada por mais tempo. Mas, pelo fato de que a gente está restrito a uma aula só, então, e à medida que for aparecendo dúvidas, eu for podendo sanar essas dúvidas, a gente vai. Mas, enfim, é isso, pessoal. Vou passar para o próximo tópico. Deixa eu olhar eu vou olhar o chat de novo para ver se não tem nenhuma pergunta. Tá bom. Vou beber uma água aqui. Bem, agora vamos para a probabilidade. Essa parte aqui, a parte de probabilidade, ela é mais abstrata. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é até mais simples de entender. Eu acho que existe uma possibilidade maior de se adquirir intuição, né? Eu tinha um professor que ele costumava dizer para a gente, né, isso no ensino médio, quando ele ia dar aula, ia dar algum exercício de combinatória, quando a gente estava fazendo matéria de combinatória, ele falava que quando a gente termina um exercício de combinatória, a primeira coisa que a gente olha e pensa é tipo assim, será que está certo? Porque não existe nada assim, se eu vou fazer tipo assim, a contagem de um número tal de objetos, aí eu quero saber quantas combinações que eu posso fazer com aquilo, né? Se o seu resultado dá 512 ou 1028, não existe nada que você pode pensar que vai fazer um resultado ser absurdo e o outro não, né? Acaba que realmente esses problemas de contagem, eles são bem complicados. Mas se vocês esquecerem de tudo, de como a gente chega nesses raciocínios, o que vocês podem lembrar é que, tipo assim, eu tenho essa formulazinha, e essa formulazinha é quando eu quero ordenar coisas, quando a ordem importa. E eu tenho essa formulazinha, que ela é mais conhecida, que é a fórmula do binômio de Newton, é quando eu quero escolher, independente de ordem, um número tal de objetos dentro do meu conjunto. Ok? Então vamos prosseguir. Tá? Conceitos em probabilidade. Vamos falar um pouco sobre espaço de probabilidade. Essa parte aqui, talvez ela não vai ficar muito clara, mas eu achei por bem falar para vocês, porque afinal é assim que a gente constrói essas coisas, né? Assim que essa é uma formalização do que seria um espaço de probabilidade, né? Então, como que a gente monta um espaço de probabilidade? Como que a gente constrói um espaço de probabilidade? A gente constrói primeiro com um espaço amostral. O que é o espaço amostral? Ele é um conjunto, né, cujos elementos, a gente chama de eventos elementares, correspondem às observações mais simples de um fenômeno estocástico, né? Pode ter soado, tem muita palavra esquisita, estocástico, fenômeno, observações e tal. Mas, basicamente, é a gente pensar no seguinte, imagina que eu tenho um dado, né? Quando eu arremesso um dado para cima, né, eu estou construindo um fenômeno estocástico. Ele chama estocástico porque existe uma distribuição de probabilidade de qual face desse dado pode cair, por exemplo, voltada para cima, né? E quais faces são essas que elas podem cair viradas para cima? É a face que tem uma bolinha, que tem duas bolinhas, até que tem 6 bolinhas. Então, esse é o meu espaço amostral, né? É o espaço de todas as observações que eu posso fazer se eu arremesser um dado para cima, ok? E depois, eu posso fazer construir o que a gente chama de espaço de eventos, né? Se vocês forem pegar um livro de estatística ou probabilidade mais avançada, ele vai te dizer que esse espaço de eventos ele forma uma sigma-álgebra, em alguns casos são uma sigma-álgebra de Borel, mas esquece isso. Isso daí é balela. O que vocês têm que saber é que é basicamente
esse espaço de eventos é uma coleção de subconjuntos do seu espaço amostral, de ômega maiúsculo, né? Porque imagina o seguinte, se ao invés de eu querer saber qual que é a possibilidade de dar uma face de um dado honesto, vamos supor que é um dado honesto, que ele tem 1/6 de possibilidade de dar qualquer uma das faces, se fosse um dado desonesto, né, que ele tivesse uma face mais pesada dessa distribuição, que tem a ver com uma variável aleatória que a gente vai ver depois, ela seria diferente. Então, o espaço de eventos ele poderia ser, por exemplo, os eventos pares, que ele é um subconjunto. Os eventos pares é um subconjunto do espaço amostral. Se eu fosse, por exemplo, pegar o evento de ter números pares ou ímpares, né, que isso conseguiria, por exemplo, fechar todo o meu espaço amostral, pegaria todo, e com isso eu quero dizer que pegaria todos os elementos do meu espaço amostral, né? Então, um espaço de eventos, por exemplo, ele seria formado pelas faces 2, 4 e 6, que seriam dos números pares. Outro espaço de eventos seria 1, 3 e 5, que seriam os números ímpares, né? E outra coisa que forma o espaço de probabilidade também é o que a gente chama de medida de probabilidade. O que é medida de probabilidade? Medida de probabilidade ela é uma função, né, que ela te dá o peso probabilístico, ou seja, qual é a probabilidade de acontecer aquele evento. Num dado honesto, por exemplo, a probabilidade, o peso probabilístico, que ele vai ser associado a cada elemento, ou seja, ele é uma função de cada elemento do espaço amostral, ela vai ser 1/6 para cada variável, ou seja, é 1/6 de probabilidade de dar a face 1, 1/6 de dar a face 2, 3, 4, 5 até 6, ok? E quem formalizou, né, essa função de probabilidade para a gente, na realidade a teoria de probabilidade foi esse sujeito aqui que eu achei por bem colocar o nome dele, foi um matemático muito importante do século passado, mais especificamente da segunda metade do século passado, então é recente, essas formalizações de teoria de probabilidades, elas não são realmente formalizações antigas, né? É evidente que se mexia com teoria de probabilidades desde Tales, por exemplo, coisa nesse sentido, né? Desde os gregos, mas a formalização, né, para formar uma teoria realmente fechada, até porque a probabilidade, às vezes, ela era colocada um pouco de lado, né, em função de outras teorias matemáticas, então quem formalizou foi o Kolmogorov, né? Como que ele formaliza essa função de probabilidade? Ele fala o seguinte, ele diz que a soma da probabilidade de todos os eventos elementares é igual a 1. Imagina, voltando para a questão do dado honesto. Se eu somo 1/6, que é a probabilidade de acontecer um evento 6 vezes, eu vou ter 1, né? Eu vou retornar para 1. Da mesma forma, tipo assim, se eu tenho um conjunto de N elementos, que eles representam eventos no meu espaço amostral, e eu dou um peso probabilístico, eu falo que existe, sei lá, 1/25 de dar um evento, 1/32 de dar outro, 1/2 de dar outro, etc. Quando eu somo essas frações todas, tem que dar 1. Essa é uma característica da função de probabilidade. Segunda é que, para eventos arbitrários, A1 e A2, por exemplo, a probabilidade dos eventos se realizarem simultaneamente é dada pela soma das probabilidades de todos os eventos elementares incluídos tanto em A1 como em A2. Se a interseção é vazia, então a probabilidade é igual a 0. Imagina, é aquela questão que eu havia falado antes, né? Imagina se eu tenho um dado e eu divido ele, né, em eventos arbitrários A1 e A2, e esses eventos seriam cair um número par e um número ímpar, por exemplo.
A gente sabe que se a face der um número par, evidentemente, pela natureza do número par, não vai ser um número ímpar. E o contrário também é verdadeiro. O que quer dizer que essa interseção do conjunto de números pares e do conjunto de números ímpares, que eu chamei de W, que também é esquisito, mas eu coloquei eu chamei de ômega, na realidade, né? Ômega minúsculo, que também é esquisito, porque eu tive que entortar ele para caber. A interseção aqui é vazia. Se cai um número e ele é par, então ele não é ímpar. Pura e simplesmente, né? Então, aqui, esse símbolo de somatório aqui, acredito que vocês acontecem, né? Vocês conhecem. Né? No caso, essa interseção aqui, para números, qual que é a probabilidade de cair um número par ao mesmo tempo que cai num número ímpar? É zero. Zero. Então, esse somatório de todos os elementos que estariam na interseção aqui, para essa situação de um dado, ela seria zero. Então, essa probabilidade ela é zero. Ok? Porque não existe nenhum elemento ômega. Esse A interseção A2 é vazio. 3. Né? Para todos os eventos arbitrários A1 e A2, a probabilidade que um evento ou outro evento se realize é dada pela soma das probabilidades de todos os eventos elementares incluídos em A1 ou A2. Qual é a probabilidade, lançando um dado honesto, desonesto, seja lá que dado for, de cair ou um número par ou um número ímpar? É 1. É 100% de certeza que vai cair ou um número par ou um número ímpar. Que seria basicamente a soma das duas coisas, né? Seria a união de todos os elementos. Então, basicamente, eu estou somando a probabilidade de cair um número par, que seria meio, para um dado honesto, e a probabilidade de cair um número ímpar, seria meio também. Agora vamos para a probabilidade condicional. O que é probabilidade condicional? Dado o nosso espaço de probabilidade, lembra aqui que a gente tinha definido que isso daqui é um espaço de probabilidade, ele é uma tripla, né? P, A e ômega capital. Dado essa tripla, imagina que eu tenho dois eventos A e B existentes no meu espaço de eventos. Né? Por exemplo, nesse caso do dado, esse A pode ser dados pares, no caso B, dados ímpares. A probabilidade de sair um elemento de A do conjunto A, dado que saiu B, ela é definida, nota, como a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Se a probabilidade de B for diferente de zero, porque se ela for igual a zero, a gente tem uma indeterminação aqui, né? A gente tem um número dividido por zero e a gente não vai conseguir fazer esse cálculo, né? Aqui, lê-se que a probabilidade de A dado B é definida dessa forma. Então, esse símbolozinho A dado B é definido dessa forma aqui. Então, imagina, nesse caso aqui, que seria a probabilidade de eu ter um número ímpar num jogo de dado honesto, dado que anteriormente, por exemplo, na jogada anterior, eu tive um número par. Então, basicamente, eu teria que fazer a interseção disso, né? Interseção de A com B. Se o número é par, lembrando, ele não vai ser ímpar. Então, essa interseção é vazia. A probabilidade de de dar algum elemento no conjunto vazio é zero, por definição, dividido pela probabilidade de sair
um número dividido pela probabilidade, por exemplo, de sair um número ímpar, né? Isso para uma mesma jogada, né? É bom deixar claro, para uma mesma jogada. Então, tipo assim, a probabilidade de sair um número... Esse exemplo foi infeliz, na realidade, né? Eu teria que contar com 2 jogadas, por exemplo. Se eu joguei uma jogada, o número par, e caiu um número par, por exemplo, na jogada seguinte eu tenho a possibilidade de sair um número par de novo, eu tenho a possibilidade de sair um número ímpar, e assim que eu iria construir essa probabilidade, né? Mas a probabilidade... Pode falar. O exemplo, ele não serviu por ser dado. Não, o exemplo ele não serviu porque ou eu teria que ter 2 jogadas simultâneas, por exemplo. Ah, tá. Sim. Ou eu teria que ter 2 jogadas temporalmente espaçadas. Eu jogo uma vez, depois eu jogo o outro, né? Uhum. É realmente isso. Um exemplo bem imbecil. Mas imagina que, por exemplo, eu jogo um dado e ele dá um número ímpar, e eu quero saber qual que é a probabilidade de eu ter, por exemplo, 2 dados dando um número ímpar, dado que o primeiro que eu joguei, ele deu um número ímpar. Então, as probabilidades disso acontecer, elas vão ser o seguinte: se eu joguei o primeiro, ele deu um número ímpar, né? Então a probabilidade do outro cair um número ímpar é meio, e um número par é meio também. Então, nesse caso, a gente reduz a uma situação que ela é trivial, porque já é dado que caiu o número ímpar. Okay. Agora, imagina que eu não sei qual que é o primeiro dado que eu tô jogando. Eu não sei quanto deu o primeiro dado que eu estou jogando. E eu quero saber qual é a probabilidade dos 2 darem um número ímpar ou um número par, né? É só eu fazer... Eu sei que ele pode dar par e par, eu sei que pode dar par e ímpar, eu sei que pode dar ímpar e par, e eu sei que pode dar ímpar e ímpar, né? Então eu sei que é 1/4 de chance dos 2 darem par, que seria basicamente meio... que seria meio... Isso, meio dividido por 2, seria 1/4. Isso, 1/4, exatamente. Aqui eu devia ter escrito esses exemplos, né, pessoal? Ficar fazendo de cabeça, assim, eu acho que eu vou pedir desculpa para vocês. Se eu tivesse pelo menos uma coisa para escrever aqui, esses exemplos, para a gente fazer essas contas. Mas eu deixei um exemplozinho aqui de cálculo, né? Imagina a seguinte situação, que é um exemplo, esse daqui que eu peguei na Wikipedia. Se vocês forem lá em probabilidade condicional na Wikipedia, vocês vão achar esse exemplo. E eu peguei esse exemplo exatamente porque na Wikipedia ele está resolvido errado. Ele, na realidade, dá uma resposta que ela não faz nem sentido. Que é basicamente o seguinte. O exemplo é, se eu tenho um baralho de 52 cartas, né? Qual que é a probabilidade de sair um rei, dado que saiu uma figura? Uma figura, no caso, é um rei, uma rainha ou um valete. Qual que é a probabilidade de sair um rei? Nota que o baralho, ele tem 52 cartas, né? A probabilidade de sair um rei, existem 4 reis no baralho. Ela é 1/13avo, 1 sobre 13. Que seria 4 dividido por 52. Agora, a probabilidade de sair... Vamos aqui para esse diagramazinho. A probabilidade de sair uma carta que ela é ao mesmo tempo um rei e uma figura, né? Quantos elementos que eu vou ter nesse conjunto? Eu vou ter 4 elementos. Por que eu vou ter 4 elementos, né? Porque o rei, ele é uma figura. Então, esse diagrama aqui, a interseção dele, ela se reduz basicamente ao conjunto dos reis, porque o rei, ele é uma figura. Então, a probabilidade de sair um rei
dado que saiu uma figura, ela vai se reduzir pura e simplesmente a probabilidade de sair um rei, que é a interseção entre rei e figura, dividido pela probabilidade de sair uma figura, que é 3 sobre 13. Ok? Nota que aqui eu vou ter 1 sobre 13, dividido por 1/3, o 3 passa multiplicando, e eu vou ter isso daqui. Bom? Agora vamos para a independência. A independência, ela é uma condição. Ela é um condicional. Então, basicamente, o que vai acontecer é que, tipo assim, se eu quero saber que se dois eventos eles são independentes, eu faço esse teste de prova, né? Então, dado um espaço de probabilidade, né, que ele tem um espaço amostral, um espaço de eventos e uma probabilidade, se eu tiver eventos A e eventos B acontecendo nesse espaço de probabilidade, né, então, para um evento independente, ou seja, A acontece independentemente se B acontecer, essa multiplicação aqui, essa interseção, ela pode ser fatorada numa multiplicação. Ou seja, a probabilidade de acontecer um evento que está na interseção entre A e B, ela é igual à probabilidade de acontecer A vezes a probabilidade de acontecer B. Ok? Então, a probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B, ela vai se reduzir basicamente à probabilidade de acontecer A. Nota que, nesse caso, né, só pode sair um rei se sair uma figura. Então, esses eventos eles não são independentes, né? Eu só posso ter um rei se eu tiver uma figura, porque o rei é uma figura. E aqui eu deixei uma observação, que ela é importante. Então, basicamente, o que vocês vão saber de bate-pronto é que se dois eventos são independentes, e esse é um teste de prova, se você quer provar se os eventos são independentes, vê se a probabilidade deles se fatora dessa forma, né? A observação que eu deixei é o seguinte: eventos mutualmente exclusivos, né, ou seja, se acontece A, não acontece B, eles não são independentes, né? Isso é uma observação importante. Às vezes a gente acha, se acontece um, não acontece outro, então eles são independentes? Não. Pelo contrário. E se 3 eventos podem não... E 3 eventos independentes, né, um evento A, um evento B e um evento C, eles podem não ser independentes, mesmo que sejam 2-2. Entendeu? Então, tipo assim, se eu tenho 3 eventos independentes dentro de um baralho, por exemplo, os eventos são eu escolher uma carta, um as de espada, eu escolher um 7 de copas, ou eu escolher um 4 de paus, né? Esses eventos eles são independentes, os 3, mas poderia ser que por alguma associação que eu esteja querendo fazer, que eles não sejam mutualmente dependentes 2-2. Então isso é importante notar. Às vezes vocês vão encontrar situações nos exercícios onde eu vou ter, por exemplo, 2 eventos que eles são... Eu vou ter 3 eventos que eles são independentes, ou N eventos que eles são independentes, mas quando eu pego eles 2-2, na realidade eles são dependentes, né? Aqui no caso, se fosse... Alguém abriu o microfone? Não, só para entender mesmo a independência, que é algo que dificilmente entra para mim. Só para eu descobrir se eles são independentes ou não, basta eu fazer essa conta. Se a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dividido pela probabilidade do B, for igual à probabilidade de A, eles são independentes. Não, mas essa conta aqui, você nota que ela é meio tautológica, né? Basicamente eu falar que a probabilidade de A vezes 1 é igual à probabilidade de A, isso a gente sabe. O cálculo que importa é esse aqui, né?
Para você saber se duas variáveis elas são independentes, né? Primeiro você pega se a probabilidade de dois eventos são independentes, primeiro você pega a interseção deles e vê se a probabilidade de acontecer a interseção deles, de algum elemento da interseção deles, é igual à probabilidade de acontecer o primeiro deles vezes a probabilidade de acontecer o segundo. Okay? Se fatora dessa forma aqui, então essa condição de acontecer A dado B, ela se reduz a acontecer A, simplesmente. Porque o fato intuitivo é que quando a gente está falando de acontecer, a probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B, o que acontece é o seguinte, eu estou atribuindo uma causalidade aí. Ou seja, o que eu estou te dizendo, qual a probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B, é que de alguma forma B altera a probabilidade de acontecer A. Então, se B altera a probabilidade de acontecer A, então quer dizer que esses eventos eles são dependentes um do outro. Ou seja, para um acontecer ou deixar de acontecer, depende de como sucedeu o acontecimento no anterior. Né? Então, isso é uma questão a ser avaliada, né, no caso. Então, se eu quero saber se as variáveis são independentes, basicamente eu vou fatorar as probabilidades dela dessa forma. Né? Ou pode acontecer a situação ao contrário, que eu acho que é mais simples de acontecer, que é o exercício. Ele te dá, por exemplo, que são duas variáveis independentes e pedir para você calcular a probabilidade condicional delas acontecerem. Fala assim, sabendo que tal acontecimento é independente de tal, qual que é a probabilidade de acontecer tal, dado o anterior acontecer? Simplesmente calcula a probabilidade desse evento que você de interesse. É tipo quando você faz aquele evento de extrair bolas numa urna, né? Você tem a bola branca, a bola vermelha. Se você não repor a bola, dado que você extraiu uma bola branca, você vai afetar a probabilidade no evento. Exatamente. Se eu não repor a bola, as próximas probabilidades elas já vão se alterar. Porque eu estava calculando uma probabilidade a priori, dentro de um determinado conjunto. Então, nota que, nesse caso, eu estou alterando o ômega capital. Eu estou alterando o conjunto que eu estou fazendo a escolha. Né? Então, esse é um exemplo ótimo. Se eu não repor a bola, eu vou estar mudando as condições. Né? Acho que a probabilidade condicional ela tem esse apelo. Né? Eu vou estar mudando as condições do meu evento acontecer. Ok? Tranquilo, valeu, Wilson. Nada, que isso, dispõe. Deixa eu ir aqui até o chat novamente. Ninguém. Agora, vamos lá. Agora vamos para variáveis aleatórias. Pessoal, variável aleatória, né, é uma questão que ela é meio complicada, digamos assim, porque a gente geralmente faz confusão do que é a variável aleatória. A gente confunde a variável aleatória, às vezes, com a distribuição de probabilidade da variável aleatória. A gente confunde a variável aleatória com os valores que a variável aleatória assume. Né? Então, basicamente, o que vocês têm que saber é que a variável aleatória ela é um conceito abstrato. Né? Então, uma variável aleatória x, ela é uma função que toma valores xi em ômega, ou seja, ela toma valores dentro do seu espaço amostral com uma probabilidade p de x é igual a xi. Isso ficou muito abstrato, né? Mas vamos
imaginar, por exemplo, o exemplo do dado não viciado. Eu tenho que o conjunto ômega, ele é uma pintinha na face até 6, ok? Então, eu posso chamar, por exemplo, os valores que a variável aleatória toma, né? Nota que esse xi, x índice i, não é a variável aleatória, é o valor que a variável aleatória toma. Isso pode parecer abstrato, mas é assim. Eu vou chamar esse valor xi igual a i, que é o número de bolinhas em cada face, né? Vai de 1 a 6. A gente sabe que para um dado não viciado, a probabilidade da variável aleatória ser igual a uma pintinha, né, a face com uma bolinha, ela vai ser igual a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 2, 3, 4, 5 até 6, e a probabilidade da variável aleatória assumir esses valores para um dado não viciado é igual a 1/6, né? Então, aqui, a gente podia fazer um gráfico de probabilidade versus a variável, versus os valores que a variável aleatória toma. Para uma forma de entender melhor, seria essa aqui, que, na realidade, a variável aleatória, ela não é esses valores xi, e muito menos é a probabilidade. A variável aleatória é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a variável aleatória ela é um histograma. Se eu for imaginar variável aleatória discreta, se esse índice aqui ele fosse um índice discreto, por exemplo, ele existisse no conjunto dos números reais, aliás, se ele fosse um índice contínuo, também valeria. Seria uma curva de nível, ao invés de um histograma, né? Seria uma curva qualquer. Eu coloquei um exemplo aqui, que quando você tem moléculas dentro de um gás ideal, a gente sabe que a probabilidade de eu ter moléculas com velocidades altíssimas é baixa. Mas, por exemplo, velocidades próximas da velocidade da luz, que seria a velocidade limite, é baixa. E a probabilidade de eu ter moléculas com velocidades muito próximas de zero também é baixa. A gente está falando de um gás, onde as moléculas estão todas colidindo, e etc, etc. Então, é bem conhecido por alguns fatos físicos, se a gente fizer alguns cálculos sofisticados, utilizando uma certa teoria, que a distribuição de velocidades de um gás ela vai ser dada por essa curva aqui, né? A gente chama isso daqui de distribuição de Maxwell-Boltzmann, de velocidades. Isso é um exemplo de variável aleatória contínua, que elas são mais complicadas e não vão ser tratadas aqui. Elas são tratadas geralmente a nível mais avançado, né? Então, essa extensão de variáveis aleatórias essa extensão de variáveis aleatórias discretas para variáveis aleatórias contínuas, ela pode ser feita com alguns devidos cuidados, né, nas definições, etc. Mas então, o que é, né, resumindo, o que é uma variável aleatória final? Uma variável aleatória, ela é um histograma, ok? Ela é um histograma. Que ele vai te dar, por exemplo, para cada ponto desse histograma, para cada variável no eixo x, ele vai te dar um peso de probabilidade. Então é isso. Agora a gente vai para os exemplos importantes, né? Que são as variáveis aleatórias de Bernoulli e a binomial. Tá bom? Uma VA de Bernoulli, né, a gente geralmente escreve dessa forma, a gente escreve que a variável aleatória x, ela vai com uma distribuição de Bernoulli em função de uma probabilidade P, ok? Em que P está entre 0 e 1, ou seja,
Ela é uma variável aleatória que ela assume os valores 1 ou 0 com probabilidade P, para assumir o valor 1, e com probabilidade 1 menos P, para assumir o valor 0. Nota que aqui, se eu somar a probabilidade de todos os eventos elementares, eu retomo 1, que é o que a gente tinha aqui, quando a gente foi falar sobre os axiomas da teoria de probabilidade. Então, a soma da probabilidade de todos os eventos elementares é igual a 1. Então, x assume o valor 1 com probabilidade P e 0 com probabilidade 1 menos P. É um exemplo, por exemplo, de jogar uma moeda. Se eu jogo uma moeda não viciada, por exemplo, de duas faces iguais, eu jogo uma moeda de duas faces iguais, a probabilidade de dar cada um é 50%. Então, esse P seria 0,5. Né? 1 eu chamaria de cara, por exemplo, e 0 eu chamaria de coroa, por exemplo, por que não? E o histograma de uma variável aleatória de Bernoulli seria esse daqui. Aqui eu tenho a probabilidade, aqui eu tenho os valores que a variável aleatória assume. Então, ela assume 0 com probabilidade 1 menos P, assume 1 com probabilidade P. Agora vamos para uma que é mais complicada e ela tem uma interpretação mais sofisticada, que é a variável aleatória binomial. A Bernoulli é só para definir se dá sucesso ou fracasso. Exato. Tranquilo. Eita. Agora vamos para o binomial. A binomial ela é mais complicada. Né? A gente escreve dessa forma. A binomial, uma variável aleatória binomial, x, ela vai com essa distribuição binomial, que é uma função de n e p, com p entre 0 e 1, né? E n pertencente aos números naturais. O que quer dizer é o seguinte: quantos sucessos em n tentativas independentes? Por exemplo, se eu quiser saber quantas caras, se eu quiser, por exemplo, saber quantas caras pode dar num evento, se eu jogo uma moeda para cima n vezes, eu vou estar lidando com uma distribuição binomial, que nesse caso ela vai se k vezes, né, no caso. Eu quero saber quantas caras, se eu jogar a moeda n vezes, né, qual é a probabilidade de dar k vezes uma cara. Então, quantos sucessos em n tentativas independentes? Esse k, ele vai ser seu número de sucesso. Tá? Então, nota que aqui eu vou ter uma situação que ela é a seguinte. Se eu tenho a probabilidade de acontecer um evento igual a P, então a probabilidade dele não acontecer vai ser igual a 1 menos P. A gente lembra lá do princípio multiplicativo, né, que a probabilidade de um evento com probabilidade de P acontecer após N jogadas, né, dele acontecer K vezes após N jogadas, vai ser simplesmente a multiplicação dessa probabilidade. Ao mesmo tempo que a probabilidade dele não acontecer K vezes, vai ser 1 menos P elevado
a N menos K, sendo N o número de vezes que esse evento aconteceu. Só que aqui, né, eu vou ter uma multiplicação por causa da independência desses dois eventos, né? Só que aqui, notem uma coisa. Eu também vou ter uma situação em que independe a ordem do meu sistema, né? Porque, para mim, não importa se a cara aconteceu, por exemplo, no primeiro lançamento ou no 26º. Tampouco importa se a coroa aconteceu no segundo ou no 10º, né? Então, lembrando dessa independência, eu coloco esse fator de correção, né, que ele tem a ver com a independência da ordem do meu sistema acontecer, que é o que a gente notou quando a gente estava falando das combinações, né? Então eu vou ter esse N, que é esse binômio de Newton, que é N escolhe P. Então, basicamente, em cada tentativa, né, a probabilidade de sucesso é P. Como, por exemplo, aqui eu citei o caso de jogar uma moeda N vezes. Então, aqui, se eu for fazer uma curva de P em função de K, né, qual que é a probabilidade de eu obter uma cara? Qual que é a dentro de N vezes que eu joguei a moeda? Qual que é a probabilidade de eu obter uma cara, duas caras, três caras, quatro caras, cinco caras, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Então, essa distribuição de probabilidade aqui, ela vai dar uma curva nesse tipo, né? E por isso a gente fala que essa distribuição de probabilidade é assim. Então, recapitulando aqui, basicamente o que a gente tem em variáveis aleatórias é um conceito abstrato que ele relaciona, né, os valores que uma variável aleatória toma, que vão ser números, que eu posso escolher a priori, né? E para cada acontecimento desses números, eu dou um peso probabilístico. Então, num dado, a variável aleatória ela pode assumir valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E numa moeda, por exemplo, ela pode assumir os valores cara e coroa, que eu posso chamar, por exemplo, de 0 ou 1. Né? E nota que a variável aleatória binomial ela é uma extensão da variável aleatória de Bernoulli numa situação em que, ao invés de eu jogar uma moeda uma vez, eu jogo a moeda N vezes. Né? E eu quero saber qual que é a probabilidade de eu obter K caras ou K coroas. Então aí, provavelmente nos exercícios vocês vão ter algo nesse sentido, que é de identificar o que é essa variável P, o que é essa variável N, o que é essa variável K. A variável K é o número de vezes que eu vou obter o que eu quero, o número de sucessos. A variável N, ela vai ser o número de vezes que eu jogo a moeda, ou que eu faço, né, a minha jogada. E o P vai ser a distribuição de probabilidade, que no caso de uma moeda que é honesta, que ela não é viciada, vai ser 0,5, né? Igual a meio, ok? 50%. Eu até pensei em fazer daria para fazer uma simulaçãozinha com o computador, né? De como seria essa distribuição, mas basicamente o que vocês têm que ter em mente é isso, né? Uma variável aleatória ela é um histograma
para o caso discreto, que é o caso que vocês estão vendo, né? E para o caso contínuo, ela seria uma curva suave, na maioria das vezes. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Era o Vitor, ele pediu para eu explicar mais ou menos essas coisas, mostrando de onde elas vêm e tal. Qualquer dúvidas agora, podem abrir o microfone que eu estou à disposição. Vocês ainda estão aí? Sim. Porque tá todo mundo com o microfone fechado, com a câmera fechada e não dá para. Mas eu não me importo. Eu não vou abrir a câmera porque eu não tenho aqui nesse computador. Não, tudo bem, tudo bem. Então, Wilson, você pode fixar mais um pouquinho essa questão do N e do P? Claro. No caso que eu tiver, por exemplo, o N, ele vai ser a quantidade de vezes que eu rodo um determinado evento, que eu faço ele. Né? Por exemplo, a quantidade de vezes que eu jogo uma moeda. Ok? O K, então vamos supor que, tipo assim, eu tenho uma moeda honesta, tá bom? E eu tenho, além dessa moeda honesta, eu jogo ela 50 vezes e eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter cara 20 vezes. Ok? Eu joguei ela 50 vezes e eu quero saber qual é a probabilidade de ter cara 20 vezes. Nesse caso, N é igual a 50. O K é igual a 20. E o seu P, para uma moeda honesta, vai ser 0,5. Mas pode ser, por exemplo, que eu tenha uma moeda que ela seja desonesta. Vamos supor que ela é uma moeda viciada, que um ferreiro fez para, sei lá, para roubar dinheiro em aposta de alguém. E essa moeda ela tem uma face mais pesada e ela tem 0,7% de chance de cair com essa face mais pesada para o chão. Então, nesse caso, o seu P ele seria 0,7. Quando eu vou para uma variável aleatória de Bernoulli, nota que essa variável aleatória, o que ela está te falando basicamente é para uma jogada. Qual que é a chance de eu ter sucesso ou fracasso, dado que eu fiz uma jogada? A binomial, ela é uma extensão para N jogadas e K número de sucessos. Ok? Ok.